As periferias urbanas, rurais e existenciais do povo brasileiro pedem socorro em tempos de pandemia. Se a situação de hoje já é precária para quem vive nos centros, para os moradores das periferias fica tudo mais dramático. As pessoas que vivem no campo também são atingidas de forma particularmente dura pela falta de assistência da saúde pública. As periferias constituem o maior fenômeno urbano do Brasil nos últimos 80 anos. Nos bolsões humanos das grandes cidades estão milhões de famílias que jamais contaram com políticas públicas razoáveis de urbanização, transportes, educação e saúde. Neste último relatório, publicado pela Comissão Pastoral da Terra no final do ano passado, foram registrados quase 2.000 conflitos no campo em 2019, número 23% maior que em 2018 e o maior número registrado pela CPT nos últimos 14 anos. Em seu pontificado, o Papa Francisco fala de uma forma nova de um velho problema. Ele chama de periferias existenciais, que surgem por causa do individualismo, da fúria em consumir e pelos padrões de atenção, que condena pessoas à própria sorte. Essas pessoas se afundam na depressão, na dependência química ou numa rotina de lamentações que faz da vida delas e de quem está perto delas um verdadeiro inferno. As periferias rurais, existenciais e urbanas formam a prioridade de atenção no plano de trabalho apostólico dos missionários redentoristas da América Latina e do Caribe. Tanto nós redentoristas, como toda a população brasileira interessada em um mundo melhor, estamos preocupados em estudar, conhecer mais e descobrir caminhos políticos e sociais diante das periferias geográficas, sociais e existenciais. Exatamente por isso que hoje vamos procurar pessoas que nos ajudem a conhecer e a entender melhor esse desafio. O volume de informações sobre o tema das periferias é bastante expressivo. Fiquemos apenas com os números e dados mais significativos para esse começo de conversa. Segundo o livro Um País Chamado Favela, da Central Única das Favelas e do Instituto de Pesquisa Data Favela, o Brasil possui 12 milhões de pessoas vivendo em periferias. Assim como a população com faixa de renda mais estável, os habitantes das favelas também estão expostos às mazelas das cidades que levam até mesmo a uma possível redução na expectativa de vida, além das diversas complicações já causadas pela desigualdade social. O Summit Brasil 2021 do jornal Estado de São Paulo afirma que a população periférica costuma sofrer frequentemente por quadros de subnutrição. Isso ocorre devido à falta de recursos para manter uma dieta balanceada e saudável. Consequentemente, os moradores da periferia tornam-se mais vulneráveis a infecções e doenças, situação que atinge principalmente as crianças e os jovens. O trabalho documental em vídeo Pandemia do Sistema, produzido pelas Alica Produções de São Paulo, mostra o mosaico de problemas enfrentados na periferia, especialmente em tempos de Covid-19, que, segundo a diretora Naná Prudêncio, a pandemia do coronavírus se encontra com as pandemias do coronatiro, da coronamiséria e da coronafome. Primeira vez que eu ouvi falar que negros eram escravizados, eu chorei muito. Desde 45 anos que eu não consigo trabalho. Eu choro e fico sem água, porque minha caixa ali é pequena, né? A caixa que eu tenho. Então tem água encanada, só que assim,
ela só tem durante a noite. Eu acredito que existem corpos que são escolhidas pelo Estado para viver numa pandemia, num isolamento eterno. Esse sucateamento que vem acontecendo um monte de ano e agora ele está escancarado, porque o vírus ele fez isso, ele abriu. Osasco, Jardim Ângela, Sumaré, Brasilândia, São Luís, Santo André, Tabuão, Jaguaré, quem matou, quem morreu, quem é? A intenção do filme era que passasse para as pessoas, né, a visão de que a periferia hoje vem sofrendo consequências de outros tipos de vírus além do Covid, né? Como essas palavras que a gente relacionou ao filme, que é o coronatiro, que é a questão do genocídio dentro da periferia, da violência, e acredito que esse corona não está só relacionado à violência policial, ela está relacionada a uma violência em si. A partir do momento que aumenta a miséria, aumenta a pobreza, aumenta a violência automaticamente na periferia. Acho que era essa a questão. Como a gente estava ouvindo de algumas famílias, né, que não queriam que o coronavírus acabasse, a pandemia, no caso, acabasse. Lógico que estavam tristes e sentindo muito pelas famílias que as pessoas estavam perdendo familiares, né, mas muito chateados em que, se a pandemia acabasse, acabava as ajudas, acabava a cesta básica, acabava o auxílio, né? E isso me fez pensar e fazer a junção de um vírus ao outro, né? Que é o vírus da desigualdade com esse vírus aí dessa pandemia mundial, né? Desse problema de saúde mundial mesmo que está acontecendo. A desigualdade social também faz com que muitos jovens percam suas vidas para a violência urbana. Desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o Atlas da Violência apontou recentemente que pessoas de 15 a 29 anos são os maiores alvos de homicídio no Brasil. Além dessa tragédia urbana, as periferias das grandes cidades também acumulam situações de absoluto descaso no que se refere à moradia e o saneamento básico. Por causa dessa realidade, no Brasil e no mundo, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU aborda justamente a redução de desigualdades. Entre as medidas apontadas como essenciais para a mudança de panorama nas periferias estão as políticas públicas de inclusão social e uma política econômica para a população de baixa renda. A ONU espera alcançar um progresso significativo neste setor até 2030. Pedro, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU para serem alcançados até 2030 está na redução da desigualdade econômica e social e propõe a criação de políticas públicas de inclusão social. O senhor acha plausível esse prazo? Quanto ao prazo, realmente é bastante plausível. Eu não digo para eliminar completamente as desigualdades, mas pelo menos desencadear processos no sentido de diminuir enormes desigualdades em muitas regiões do mundo, principalmente em situações dos países não desenvolvidos e dependentes, que não dispõem de autonomia para a gerência de tecnologia e de capital. Um desses casos é o Brasil, né? Nós conhecemos muito bem a realidade social brasileira, especialmente nas grandes cidades. Então, eu acho que o prazo não é problema, porque o planejamento sempre trabalha assim. A ONU coloca 2030, né? Mas ela vai ter certamente prazos intermediários para fazer avaliação, acompanhamento do desempenho de alguns indicadores, né? Dentro das suas matrizes analíticas. Então o prazo não é problema. O problema é ver em que referências teóricas e com que objetivo e com que traços metodológicos esse procedimento, né, vai ser acionado. E um deles, eu quero crer, né, vai ser o contato com os agentes públicos das diferentes regiões do mundo em que as desigualdades são mais gritantes. Além dos riscos e do perigo da pandemia do coronavírus, os moradores das periferias brasileiras são frequentemente acometidos por casos de câncer, diabetes e hipertensão. Entretanto, existe um fator que agrava mais ainda esta situação: a desinformação. Poucos materiais sobre a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis chegam a esta camada da população.
Como fazer isolamento social no caso da pandemia do coronavírus, quando a renda familiar depende de trabalhos que não podem ser feitos em casa? Ou como lavar as mãos sem água e sabão? Essa é a realidade de muitas pessoas que moram em comunidades e periferias das cidades brasileiras. Olha, é muito difícil seguir as regras. Nós temos situações as mais diversas que têm que ser consideradas, porque a crise sanitária, ela não é única e exclusiva. Na verdade, ela vem agravar crises anteriores que essas regiões periféricas já vinham sentindo. A gente sabe muito bem que o dilema da desigualdade não é definido apenas pela pobreza, mas a pobreza influencia fortemente nisso, né? O dilema da desigualdade não é definido tão somente pelas desigualdades regionais, mas também elas têm influência. E eu, novamente, vou recorrer aqui ao caso brasileiro, onde o problema de combate à pandemia, né, fica completamente agravado pela situação política, pelo comportamento das instituições, dos chefes de governo aqui no Brasil. É uma confusão muito grande. A liderança política, em vez de coordenar esforços, fazer a união do país e da capacidade de enfrentamento que a ciência pode ter, os empresários podem ter, as associações civis podem ter, e a população, de maneira geral, pode fazer, auxiliado muito pela imprensa, inclusive, no sentido de facilitar o esclarecimento e a opinião pública, né? Então, nesse aspecto aí, eu acho que hoje, talvez, uma das grandes dificuldades aqui no Brasil, dentro do nosso exemplo, ela é política. Porque a nossa crise hoje, ela é uma crise sanitária que vai ficando cada vez mais aguda, a quantidade de casos de infecção e também de mortes, isso vai se multiplicando em prazos de tempo e de medição cada vez mais curtos, cada vez menores. Estamos entrando já numa fase que eu posso dizer que é quase que desespero em muitas situações. Nós já vimos isso em Manaus, agora na periferia do Rio de Janeiro, né? E em muitas cidades grandes, isso também se aproxima do desespero. Eu acho que muito disso se deve à confusão e à descoordenação total que os governos, e no Brasil, principalmente o governo federal, tem se colocado, porque ele, desde o início, assumiu posturas contrárias à orientação dada pelos organismos internacionais de combate à pandemia, especialmente a Organização Mundial de Saúde. A expansão da pandemia da Covid-19 pelas favelas, periferias e interiores do Brasil escancarou a perversa desigualdade social e econômica, naturalizada e aceita por grande parte da sociedade e das instituições do Estado, que representam a barreira às recomendações de higiene básica, distanciamento físico e permanência em casa. Nós tínhamos até dados da Fundação Getúlio Vargas, que é sério, colocou que nós tínhamos há 6 meses atrás, apenas há 6 meses atrás, 9 milhões e meio de pobres. E agora nós temos 3 vezes mais, 27 milhões de pobres. Ora, isso não é natural. Então, o primeiro ponto que devemos tomar em consideração é que essa naturalização é um projeto. Agora vem a segunda, que é a mais importante. Como dar conta disso? Então, nós precisamos de pessoas que pensem. Se eu posso dizer alguma coisa, é que o que nos liberta, o que nos salva hoje é reunir as pessoas, é conversar, é criticar, é falar, é discutir. É isso que traz a possibilidade de nós colocarmos possíveis alternativas, como sempre existiram. A conscientização passa também por uma luta política que possa ajudar toda a população e não somente aqueles milhões de brasileiros que estão em nossas periferias a debater a questão da concentração de renda. Por que o Brasil, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, conseguiu, por exemplo, tirar milhões, 20, 30 milhões da pobreza? Isso foi um projeto. Por que se começou, por exemplo, a dar comida ao povo que tinha fome? Isso foi um projeto, o Bolsa Família. Então, tudo isso faz parte de um projeto político. A política é a arte humana de pessoas que pensam e de pessoas que querem transformar o Brasil. Não podemos sucumbir a dizer as coisas são assim mesmo. Não. Precisamos nos organizar para superar essas condições. A Oxfam International é uma confederação de 19 organizações e mais de 3 mil parceiros
que atua em mais de 90 países na busca de soluções para o problema da pobreza, desigualdade e da injustiça. Jefferson, vocês mostraram que o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. Tomando quais caminhos se pode imaginar um país diferente desse atual que a gente está vivendo? O que a Oxfam Brasil, um conjunto de organizações da sociedade civil que trabalham nessa pauta de redução das desigualdades, trabalham, né, e lutam para que, como medida para resolver essa situação, é principalmente, né, o fortalecimento de políticas sociais, políticas públicas sociais, né? Algo que a gente tem visto aí nos últimos anos, uma redução dos orçamentos em políticas públicas sociais, e no fortalecimento, né, do papel do Estado com esse papel redistributivo também, né? A gente viu desde o início dos anos 2000 até mais ou menos 2015, pela primeira vez, uma grande redução da desigualdade social no nosso país, né, com uma redução da diferença da renda entre os muito pobres e os muito ricos, né, mais ou menos desde o início dos anos 2000 até 2015. E esse movimento, ele se reverteu a partir de 2015, né, a gente passou a verificar novamente um aumento dessa desigualdade de renda. E entre os motivos está a crise econômica, claro, né, que se intensificou mais a partir de 2015, e agora, né, o contexto da pandemia, mas também aí o impacto do enfraquecimento das políticas públicas sociais, né? Então, os investimentos em educação, saúde, moradia, e isso acaba tendo impacto também nas desigualdades. Para o pessoal da Oxfam, a pandemia de Covid-19, desde o ano passado, atingiu todos os países. Aqueles mais pobres, no entanto, sofreram os maiores impactos, perdendo emprego e renda, enquanto os mais ricos conseguiram se recuperar em tempo recorde. A pandemia de Covid-19 expôs, alimentou e aumentou as desigualdades econômicas por toda parte. Eu acho que não só a Oxfam Brasil, como várias outras organizações têm citado um pouco essa frase, né, que a pandemia ela serviu para escancarar ainda mais as desigualdades, né? Todos nós sabemos como o Brasil é um país desigual e a Covid ela intensificou esse cenário e fez que, por exemplo, né, a Oxfam Brasil participou de como apoiadora de um levantamento feito pela Rede Pensan, com dados do final de 2020 mostrando como houve um aumento, né, da fome no nosso país, né? Cerca de 116 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar, isso dá 55% da população. E desses, 19 milhões de pessoas estão em situação de fome, que dá 9% da população. E, ao mesmo tempo, a semana passada também a gente teve a divulgação que o Brasil tem 20 novos bilionários que aumentaram sua fortuna no período da pandemia, né? Por que isso acontece? Acontece porque as pessoas muito ricas, elas têm, de certa maneira, possibilidade, né, de suportar um momento de crise como esse e se recuperar muito rapidamente, né? Se tratam rapidamente que elas já conseguem imediatamente começar novamente a ter lucro, né, e explorar essas oportunidades. Enquanto as pessoas muito pobres, né, elas estão pensando no imediato, né, no dia de amanhã, né, e essa perda de renda proporcionada pela pandemia, né, e por esse cenário de crise mais agravado, faz com que, a gente também aponta esse dado no relatório, bilhões de pessoas no mundo levarão aí quase mais de uma década para voltar ao patamar que tinham antes da pandemia, né? Porque esse impacto, né, da perda de renda, ele é muito dificilmente revertido, né? Demora muito tempo para você reverter essa situação, né? Essa discrepância entre os muito ricos podendo rapidamente se adaptar, né? Porque eles têm reserva, e a população mais pobre demorando muito tempo para retomar o passo, né, da sua vida nesse contexto, faz com que a gente tenha essa confirmação, né, de que os pobres vão ficando mais pobres e os ricos mais ricos. A atual situação do Brasil, com uma grave crise econômica, dando um abraço apertado na crise política, também revela que as conquistas alcançadas são frágeis e estão ameaçadas. Há quem diga que, em relação à pobreza, estamos voltando a índices de 20 anos atrás. Depois do intervalo, a gente continua investigando junto com você a situação das periferias. Vamos trazer a realidade rural e as periferias existenciais. Até já!
quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Vem ver o que eu achei, Ana Rosa. Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. O programa Primeiro Plano está de volta. Estamos tratando das periferias geográficas, sociais e existenciais. Vamos lá, Antoniel. Das periferias urbanas, pode-se observar o mundo do campo que, não obstante a propaganda triunfante do agronegócio, hospeda conflitos e violência. O relatório da Comissão Pastoral da Terra desenha um quadro grave desta periferia do Brasil. O quadro geral da violência no campo que a CPT vislumbra nos últimos meses é muito grave. E por que isso acontece? Eu creio que qualquer violência que qualquer povo sofra é grave, né? Porque Deus disse que não queria que nenhum de seus filhos sofressem, né? Então, eu acho que quando a gente fala de violência, seja ela qual for, é um quadro grave. Mas no campo a gente percebeu, no ano passado principalmente, que a CPT faz o seu registro de conflitos no campo, que houve um número elevado de conflitos, né? Nós tivemos mais de 30% de aumento nos conflitos e esse ano não começou diferente. Uma das coisas que nos chama muito a atenção são as invasões que são feitas por fazendeiros, madeireiros, empresas, latifundiários, né? Em cima das comunidades. Nós tivemos mais de 80 mil famílias envolvidas que tiveram suas terras invadidas no ano passado. Então, isso chama muita atenção da gente. Muitas dessas comunidades são comunidades indígenas. Então, aqueles povos originários que nos mostram que tem a defesa da natureza, que são guardiões dessa natureza que é tão importante para nós hoje, ainda mais quando a gente fala de pandemia, né? A cura vem de onde? A cura vem dos medicamentos, e é a natureza que nos fornece esses medicamentos, né? A água é tão importante, né, para isso tudo. Então, a terra que é um dom de Deus, né, e que deve ser preservada, deve ser cuidada, como o próprio Papa Francisco nos fala, né? O cuidado com a nossa casa comum. Então, esses conflitos estão relacionados a isso, né? A esses povos que querem defender esse espaço, esse território onde eles vivem, e contra esse capital que quer invadir a vida, né, dessas pessoas, né? Então, a gente defende a vida acima de tudo e a dignidade das pessoas que moram no campo, nos territórios ou nos assentamentos, nas comunidades tradicionais. A pandemia, o retorno da pobreza extrema e as queimadas estão reinando sobre os territórios, povos e biomas. Dados sobre conflitos no campo em 2020, registrados pela CPT, destacam um pouco dessa conjuntura no país. Hoje a gente tem uma violência diretamente contra a pessoa, já citei esses casos de invasões das comunidades, né? Mas eu acho que tem a questão também própria, que é, quando a gente fala da natureza da casa comum, nós estamos falando também da violência que a terra sofre, que a natureza sofre, que a água sofre. A água tem direito de viver, de correr nos seus cursos d'água, né, nos seus corpos d'água. Isso também é uma violência, então eu queria destacar isso também
como importante quando a gente fala da defesa da casa comum. Mas a gente destaca também, em tempos de pandemia, principalmente nos últimos tempos, a questão da ameaça de despejos, né? Apesar da CNBB tem feito uma incidência muito importante no Conselho Nacional de Justiça, solicitando que, nesse tempo de pandemia, os despejos sejam... não aconteça despejos tanto na zona urbana como na zona rural, né? Os despejos, eles têm sido frequentes, né? O ano passado foram mais de 15 mil famílias ameaçadas de despejo por ações judiciais, não foi nem pelo fazendeiro, e mais 15 mil ameaçadas por fazendeiros de despejo, né, que é despejo forçado. Eu acho que essa incidência que a CNBB fez ao Conselho Nacional de Justiça também tem sido olhado de uma maneira diferente, então conseguiu-se barrar essa ação de despejo. Então, acho que olhando para essa perspectiva do que a gente tem de campo de violência, né, nos chama a atenção muito isso, né? Em tempos de pandemia, como que a gente garante a vida dessas pessoas, né? Garante que elas tenham um lugar para morar, uma casa, nem que seja um barraco, mas que não vão se acumular nos grandes centros urbanos, como é o que acontece, e o que isso tem de consequência, tanto para a vida das pessoas, né, que aí você tem o aumento da violência na zona urbana, você tem a infraestrutura na zona urbana que não considera, né, o número elevado, a concentração de pessoas. Normalmente essas pessoas vão para as áreas mais que chamam de periferia das cidades, né? Então, toda uma consequência, né? Das periferias geográficas, como aquelas que se verificam presentes no campo, vamos buscar compreender hoje quais seriam as periferias existenciais. As periferias existenciais, a partir da compreensão da psicologia, podem ser entendidas como aquelas realidades de pessoas que sofrem, que padecem de doenças psíquicas e que não recebem o devido atendimento médico e psicológico. Assim como existem as periferias físicas, geralmente construídas à margem da comunidade, da sociedade, existem também as periferias existenciais, que correspondem a situações particulares de pessoas que padecem das enfermidades psíquicas e sociais. Particularmente eu compreendo o psíquico juntamente com o social, porque não existe nenhuma enfermidade somente psíquica, mas ela carrega consigo também algumas dimensões que fazem parte do dinamismo social. Então, as periferias existenciais são realidades de tristeza, de padecimento, de angústia, de pessoas que necessitam de um acompanhamento personalizado do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, porém não recebem tais atendimentos. As doenças psiquiátricas têm jogado nas periferias da existência pessoas de todas as idades. As doenças mentais, psicológicas, psiquiátricas, são realidades que não tem como escapar de tais realidades hoje em dia. Vejo duas doenças psiquiátricas e psicológicas que elas requerem uma atenção muito especial no atual contexto em que vivemos. A primeira delas é a depressão. A depressão é uma realidade que cada vez mais ela chega aos lares. E a depressão não escolhe uma classe social, mas a depressão ela é uma realidade que se faz presente em todas as camadas sociais. No entanto, as camadas mais simples, mais humildes, de pessoas que pertencem às periferias existenciais, a situação é mais grave porque essas pessoas não recebem atendimentos psiquiátricos e nem psicológicos, porque a consulta a um médico psiquiatra geralmente custa um valor significativo. Fazer terapia, geralmente nesse público ou para esse público, nem sempre é possível. Então, a depressão, que é esse sentimento de tristeza, de vazio, de dor, de angústia,
requer um atendimento ora psiquiátrico, ora psicológico. A depressão é a falta de vitamina no cérebro. Então é preciso tomar medicamentos para que as sinapses se comuniquem melhor e assim a pessoa possa agir, ter um comportamento ativo, porque a depressão pode provocar outras enfermidades. A depressão, ela tira o brilho do rosto, tira a alegria das pessoas. A depressão, ela leva a pessoa a viver um mundo muito particular, de muita dor, de muito sofrimento. Então, requer a participação da comunidade, a colaboração dos familiares para lidar com essa enfermidade que cada vez mais acompanha as pessoas e, sobretudo, nesse contexto de pandemia. Já a esquizofrenia é uma realidade que também faz parte de uma dimensão muito triste que, às vezes, nós não falamos muito sobre a esquizofrenia. Mas é uma doença mental que cresce cada vez mais. Não é fácil dar o diagnóstico de uma pessoa que padece do espectro de esquizofrenia. E a esquizofrenia requer o acompanhamento psiquiátrico, sobretudo psiquiátrico, porque há medicamentos muito específicos para lidar com essa enfermidade. Em alguns casos também é preciso fazer o acompanhamento psicológico. A esquizofrenia, ela foge da realidade do mundo dos chamados normais. Não é fácil entrar no mundo de uma pessoa que padece da esquizofrenia. Não é possível entrar neste mundo a partir dos nossos parâmetros, mas é preciso compreender a lógica desse mundo que é totalmente diferente do nosso mundo e procurar ajudar as pessoas que padecem dessa enfermidade, que até hoje a psiquiatria e a psicologia não sabem realmente é o que causa a esquizofrenia. Requer da nossa parte compreensão, requer da nossa parte atenção e requer da nossa parte talvez acabar com esse preconceito, porque a esquizofrenia gera muito preconceito. A pessoa que sofre dessa enfermidade, nós muitas vezes vemos essas pessoas como loucas, e não é por aí. São seres humanos que têm uma história de vida, que têm uma estrutura de personalidade, a qual é enferma, mas que requer a nossa compreensão, o nosso respeito. Portanto, falar de periferias existenciais requer levar em conta pessoas que vivem à margem da sociedade, que sofrem devido a tantas enfermidades. Aqui destacamos apenas duas, a depressão e a esquizofrenia. Então, nós precisamos sempre serem pessoas atentas, estarem atentas a essas realidades e não fazer julgamentos, mas fazer sim a acolhida e incluir essas pessoas ao nosso redor e jamais excluí-las. A periferia é a situação limite, a fronteira do humano, a condição onde os valores humanos e cristãos se encontram ameaçados. Como o senhor vê as periferias geográficas e sociais do nosso cotidiano? Na realidade, eu acho que é muito importante entender que nós trabalhamos com pessoas e grupos de pessoas. Às vezes são grupos organizados em coletivos sociais ou às vezes são desorganizados, mas trabalhamos com pessoas. Nós, como missionários, é isso que tentamos fazer. Existem estudos sociológicos, estudos até psicossociais que nos ajudam, que nos oferecem elementos, mas o nosso trabalho é sempre dar testemunho de Jesus Cristo, transmitir esperança, transmitir a possibilidade de construção de um mundo mais fraterno. Esse é o nosso trabalho. Mas a questão nós já vivemos, na América Latina, num mundo periférico, para começar. Num mundo
a gente conta menos. Certamente, Europa, Estados Unidos, o mundo asiático, que tem crescido muito economicamente, vai deixando de lado. Então, a América Latina já, no momento, já vive uma situação de periferia. Já temos que começar por ali. E depois, dentro da América Latina, existem países grandes, como o México, como o Brasil, e mesmo a Argentina ou até Colômbia, que são países com mais população, com mais produção, com melhor produção econômica. E existem outros países que estão numa situação de periferia, certamente. Por exemplo, o Paraguai, por exemplo, países, mesmo o Equador, apesar do petróleo, Venezuela, numa situação caótica, desastrosa no momento. Então, quando a gente fazer esse tipo de análise, então a gente vê que a nossa situação de periferia realmente é grande. E também em termos dentro do próprio país, num país como o Brasil, vocês veem que tem estados que são muito mais produtivos economicamente, socialmente, culturalmente, até em termos de educação, e depois tem outros estados totalmente deixados de lado, abandonados. O percentual de pobreza no Brasil é enorme. Para uma população de 200 milhões de habitantes, a população de pobreza tranquilamente alcança umas 70 milhões de pessoas. Isso é muita gente, Quando você pensa que um país como o Paraguai, que só tem 8 milhões de habitantes, e você pensa em 70 milhões de pessoas que vivem numa situação... Então, você percebe que a situação de pobreza é muito grande. Então, o continente já é uma situação periférica, e depois no nosso continente mesmo, e depois dentro de cada país. Então, você vê, se num país como o Paraguai, com 8 milhões de habitantes, pelo menos 40% ou até 50% das pessoas vivem num ambiente totalmente de pobreza. Então, é uma situação muito complicada. Agora, eu acho que para nós é muito importante entender que nós trabalhamos com pessoas, trabalhamos com os mais abandonados, especialmente os pobres. E quem são os mais abandonados? Certamente os pobres economicamente, mas também as pessoas que realmente se sentem abandonadas, deixadas de lado, isoladas, abandonadas pela sociedade, abandonadas pela igreja, abandonadas pelas pessoas que têm influência, abandonadas até pelos meios de comunicação. Quer dizer, existem um montão de pessoas com quem a gente tem que chegar. Assim é como eu vejo a questão das periferias. As periferias existenciais, as periferias do mistério do pecado, da dor, da injustiça, periferias da ignorância e da ausência da fé e de toda a miséria. Nós trabalhamos com pessoas que são desprezadas, que são marginalizadas, que são deixadas de lado. E então, em cada ambiente, seja numa paróquia, num santuário, na pregação de missões populares, até nos meios de comunicação social, a nossa preocupação sempre terá que ser quem são os mais abandonados, quem são os mais desprezados, os mais discriminados na nossa sociedade. Então, eu acho que as pessoas de fé somos chamadas a dar testemunho de Jesus, dar testemunho do amor de Deus, dar testemunho da presença salvadora, redentora de Jesus Cristo no mundo. Então, chegar às pessoas mais desprezadas, abandonadas e marginalizadas. É lógico que aí entram grupos de pessoas afro-americanos, entram os grupos indígenas, entram grupos também que são desprezados até por questões de tipo sexual ou questões de tipo de gênero dentro da sociedade e dentro da igreja. Então, existem muitas pessoas abandonadas e desprezadas. Eu acho que o grande trabalho pastoral é vizinhança, cercania em espanhol. Eu gosto muito da palavra em espanhol que é cercania, que é vizinhança, estar perto de. Então, vizinhança e acompanhamento. A gente faz grandes projetos, grandes planos pastorais, grandes objetivos e estratégias e técnicas, mas a questão é sempre estar perto das pessoas. Se você não está perto das pessoas, é muito difícil realmente ajudá-las. Entram as grandes questões sociais e políticas para ver como a gente pode mudar a situação. Mas na hora da verdade, se você não está perto das pessoas e não as acompanha, não transmite
essa redenção que vem de Jesus Cristo e a esperança que o povo precisa. Padre Alfonso Amarante, diretor da Academia Alfonsiana de Roma, perguntou ao Papa Francisco por que a teologia deve pensar a partir da periferia da vida. Ele respondeu: porque das periferias se vê melhor a realidade. Do centro se tem uma visão adocicada, falsificada, enquanto da periferia se vê a realidade crua, real, sem nenhuma máscara. Os missionários redentoristas justificam a sua existência na Igreja como continuadores da redenção nas periferias do mundo. Esse missionário redentorista norte-americano nos faz perceber com clareza que a missão dos redentoristas é fundamentalmente defender e lutar pela vida dos mais abandonados, especialmente os mais pobres. Eles estão em todas as periferias. O cardeal Tagle falou de várias feridas em um mundo. As que surgem da falta de bens básicos como comida e água, feridas do individualismo, materialismo, opressão política, cultural e econômica, feridas de xenofobia, nacionalismo e intolerância religiosa e feridas de muitos outros pecados humanos. Verses 27 to 28, where Jesus invites Thomas to put his hand. O cardeal relembrou o capítulo 20 do Evangelho de São João, versículos 27 e 28, onde Jesus convida Tomé a colocar a mão e tocar as suas feridas. Só depois de fazer isso, Tomé fez o seu ato de fé. Meu Senhor e meu Deus. O cardeal Tagle disse: é minha convicção que aqueles que fecham os olhos às feridas deste mundo não têm o direito de dizer meu Senhor e meu Deus. Tocar as feridas de Cristo nas feridas dos seres humanos é uma condição necessária para a verdadeira fé. Portanto, o mundo ferido é uma lente para identificar e responder aos mais abandonados, especialmente os pobres. A frase e seu convite para nós redentoristas e parceiros leigos não é uma novidade. É encontrada tão claramente na passagem afonsiana do Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, onde lemos: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para trazer a boa nova aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos cativos e recuperação da visão aos cegos, para deixar o oprimido ir livre e para proclamar um ano de graça do Senhor. Nossa missão continua a mesma: pregar a abundante redenção aos pobres e abandonados, aos mais necessitados, àqueles a quem a Igreja ainda não foi capaz de fornecer os meios suficientes de salvação, àqueles que sofrem danos por causa da divisão na Igreja. In his latest encyclical Fratelli Tutti, Pope Francis invites us to reflect on the parable of the Good Samaritan. Em sua última encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco nos convida a refletir sobre a parábola do bom samaritano. Diante de tanta dor e sofrimento, nosso único caminho é seguir o bom samaritano. Vamos nos curvar para tocar as feridas dos outros? Vamos nos abaixar e ajudar o outro a se levantar? Nós, redentoristas e parceiros em missão, não nos perguntamos se o faremos ou não. Devemos. É nossa vocação fazê-lo. Convidamos você agora a refletir sobre este aspecto do tema, o mundo ferido, e a fazê-lo com a ajuda dos nossos confrades e parceiros redentoristas. O canadense Michael Brell é o padre coordenador dos redentoristas no mundo inteiro e também tem o seu recado sobre o assunto. Confrades e leigos, como vimos e ouvimos na apresentação e na partilha, vivemos em um mundo ferido pelo pecado, pela violência, pela injustiça e cada vez mais pelo medo. A degradação do meio ambiente tem ferido nosso planeta, nossa casa comum. São os pobres que sentem mais dramaticamente o impacto desta degradação. A situação dos migrantes e refugiados continua a nos desafiar e está mais crítica em nossos dias. Ouvimos falar
da alienação e da solidão vivida por tantos jovens na sociedade. Muitos de nós conhecemos a realidade daqueles que foram alienados por diversas razões, inclusive pela Igreja. E é claro, estamos vivendo a pandemia mais destrutiva da era moderna. Este é o nosso mundo. Este é o mundo em que vivemos e ao qual somos testemunhas do Redentor. Enquanto continuamos nossa preparação para o 26º capítulo geral, convido-vos a dialogar entre vós, onde quer que estejais, sobre o mundo em que vivemos. Vos oferecemos as seguintes perguntas para vos orientar no vosso diálogo. Quais ideias as apresentações vos deram? Ao revisar as prioridades missionárias do plano apostólico, como conferência, como província, como vice-província, como comunidade, para onde acreditais que o Espírito Santo vos está conduzindo neste momento em nosso mundo ferido? Vocês têm sugestões práticas para responder às feridas do mundo através do seu ministério e testemunho como comunidade, como província, como vice-província, como conferência? Suas respostas nos ajudarão a preparar a agenda para o 26º capítulo geral. Esperamos que reflita as alegrias e as esperanças, a dor e a angústia do povo de nosso tempo, especialmente daqueles que são pobres ou abandonados. Padre Michael fez esse pronunciamento para os missionários redentoristas que atuam no mundo inteiro. Esse grupo hoje é composto por mais de 5.000 padres e irmãos e conta com uma multidão de colaboradores leigos e leigas nos 5 continentes da Terra. O mundo ferido, do qual fala o superior geral da Congregação do Santíssimo Redentor, também sangra em nossas terras, e é preciso tocar nele todos os dias para uma grande transformação. As periferias estão, sim, entre as 12 das nossas prioridades apostólicas em todo o território da América Latina e Caribe. As comunidades dos missionários redentoristas se encontram espalhadas desde o México até a Argentina, e em cada região, os nossos confrades procuram compreender a particularidade desse problema que foi amplamente apresentado no programa de hoje. Há lugares, inclusive, em que as periferias geográficas se tornam o lugar onde nós convivemos, onde habitamos em nossos conventos, de maneira que possamos estar concretamente mais perto daqueles que sofrem todo tipo de marginalização social. Mas mesmo quando não estamos em locais de periferia ou até mesmo em bairros mais abastados, como este em que me encontro, aqui em Brasília, no Distrito Federal, nosso compromisso não muda 1 milímetro. Nossa ação missionária continua focada na formação da consciência de quem está nos centros para que se importem e mobilizem, se interessem pela restauração da dignidade dos pobres, esquecidos nas periferias de nossas cidades. Isso significa que o nosso compromisso com a realidade e o destino dos habitantes da periferia perpassa todos os trabalhos que os redentoristas fazem em todo o continente latino-americano. Não posso deixar de dizer também que o nosso compromisso apostólico em todo o canto da América Latina, e inclusive aqui na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em que me encontro, está o acompanhamento espiritual de muitas pessoas que se encontram em situação de abandono, nas chamadas periferias existenciais.
Santo Afonso nos inspira a continuar a missão do Redentor, ouvindo no confessionário e em outros espaços de acolhimento espiritual todas as pessoas que se encontram em necessidade. Esse trabalho é verdadeiramente realizado em cada uma de nossas paróquias missionárias, nos santuários que estão sob os cuidados dos missionários redentoristas e em muitas outras comunidades que estão remotas em nossos países da América Latina e no Caribe, especialmente nos países amazônicos. Sinto muita honra em ver que nossa congregação continua comprometida com as pessoas, as famílias que vivem nas periferias geográficas e existenciais na América Latina e no Caribe. Sei que ainda precisamos de muita conversão pessoal e comunitária. Rezo para que isso aconteça sempre e com maior progresso, mas me alegra muito pertencer hoje à família redentorista, formada por padres, irmãos e leigos que colaboram com a nossa missão em todo o continente da América Latina e Caribe. Que o bom Deus, o Deus da vida, o Deus da esperança, possa sempre nos cumular com a sua bênção, a sua graça, para realizarmos sempre a nossa missão. Deus abençoe. As periferias e os seus habitantes nos questionam, nos chamam a um compromisso maior. E desse compromisso depende a legitimidade da nossa missão e a luta de todos por um Brasil melhor.